Aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 127. Somos super-heróis. Oi, gente, tudo bem? Nesse episódio eu vou falar sobre um livro que eu estou lendo e ao mesmo tempo que eu estou aqui aprendendo, eu vou estar passando para vocês nos próximos podcasts. Não quer dizer que vai ser na sequência e tudo mais, mas assim que eu tiver o conhecimento, que eu tiver as informações, eu vou estar aqui passando. E o livro é o livro Limitless, que é Sem Limite, do Jim Kwik. O Jim Kwik, ele é um coach de cérebro. Na verdade, ele ensina como a gente pode melhorar a nossa capacidade de aprendizado. E ele explica que todos somos capazes de aprender muitas coisas. Ele conta no livro dele que quando ele era muito pequeno, ele sofreu um acidente, bateu a cabeça, e depois que ele bateu a cabeça, ele tinha muita dificuldade de guardar informações, ele tinha dificuldade na escola, e com isso, com o tempo, ele foi sendo chamado de o menino da cabeça quebrada. E então, quando ele demorava, às vezes, para responder na escola, responder alguma pergunta que a professora fazia, alguém falava, ele tem a cabeça quebrada, professora. Então, e assim foi. Por um bom tempo, ele foi acreditando, alimentando aquela informação que os outros falavam sobre ele ter a cabeça quebrada. E ele sempre se perguntou por que disso, por que ele não conseguia, por que outras pessoas conseguiam. E foi levando isso até o college, quando ele já era mais velho, onde ele tentou estudar muito, chegou a passar muito mal, porque ele queria de tudo que é jeito aprender, estudar e não conseguia. E passou horas e horas estudando, sem se alimentar, sem nada, acabou indo parar no hospital. Enfim, e hoje ele é, então, conhecido como um cara que entende muito o que acontece dentro do cérebro. Ele começou, então, a se perguntar como é que faz para as pessoas aprenderem. Qual é o processo de aprendizado? O que precisa para aprender? Então, ele é muito interessante. Eu conheço já ouvi palestra do Jim Kwik e eu estava há muito tempo já querendo ler esse livro. E eu tô degustando o livro, eu tô lendo e tô fazendo anotações e eu tô seguindo um método, porque ele tem até um método de como você deve aprender. E uma das coisas mais interessantes que ele fala é que para você aprender, você precisa ensinar. Que quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. E outra, quando você se compromete a ensinar alguma coisa para alguém, você aprende com mais atenção, com mais intenção. E por isso você memoriza melhor, aprende melhor aquilo. Mas hoje, na parte de hoje, o que eu queria contar para vocês é que ele fala de 4 super vilões do nosso aprendizado, que são os super vilões, porque ele fala muito em super-heróis, ele gosta muito de historinhas de gibi, Marvel, DC. Ele conta uma história dele sobre o X-Men, que ele era muito fissurado pelo X-Men também. E ele fala, então, que o nosso cérebro tem um poder ilimitado. Nós somos, assim, muito melhores que qualquer computador, que a gente consegue sempre estar melhorando o nosso cérebro. Que cada conexão, cada aprendizado novo que a gente faz novas conexões dentro do nosso cérebro. Ele comenta sobre o cérebro ser modificado cada vez que a gente aprende alguma coisa nova, ele modifica. Uma das coisas que ele fala que ajuda muito você a ficar mais esperto e a crescer é leitura. Então, isso é uma coisa que eu já acreditava bastante, e ele falando me deixa com mais vontade ainda de ler tudo que eu quero ler.
E ele fala que o importante para a gente crescer, para você ter sucesso, é quanto mais rápido você aprende, mais para frente você vai. Então, se você tá naquela dúvida do que eu preciso fazer para melhorar, começa a ler, leia muito sobre. E ele vai ensinar, então, nesse livro, técnicas de como ler, como aprender. Mas esse episódio hoje, que a gente fala que nós somos super-heróis, na verdade é para contar que nós temos alguns vilões da nossa era moderna que prejudicam o nosso aprendizado. E, para quem, se alguém já descobriu aí, é a tecnologia. A tecnologia é algo que ele fala, não me entenda errado, eu acredito muito na tecnologia, mas ela precisa ser usada com moderação, ou na verdade ela precisa ser bem usada. Então ele fala de 4 super vilões dessa nossa nova era, quando a gente fala então de tecnologia. Os 4 super vilões são o dilúvio digital, a distração digital, a demência digital e a dedução digital. Então eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês. Que ele fala assim, que o primeiro é o dilúvio digital. A gente tem acesso a muita informação a todo tempo, a toda hora. Nós estamos 100% do tempo conectado. Ele até fala que antigamente, quando não tinha essa história de você estar sempre conectado, você podia falar, peraí, eu já volto, ou vou ficar ausente e já volto. Hoje ninguém fica ausente. Você vai no banheiro, você leva o seu telefone, você vai para onde você for, né? Você vai dormir, você leva o seu telefone para tudo que é lugar, então você não desconecta. E ele fala que é igual muita comida. Mesmo que a comida seja muito boa, se você comer ela demais, você vai ficar doente. Então precisa ter um cuidado com esse dilúvio digital. Porque se a gente não tem cuidado, a gente vai prejudicar a nossa memória, a gente vai ter fatiga mental, vai ter aquele cansaço, e até ele fala de mental fog, que é quando você não entende muito bem, você esquece do que está passando. Então isso às vezes é por conta desse dilúvio digital. E uma técnica que ele fala para ajudar é para você colocar na sua agenda 30 minutos no teu dia, para você não fazer nada, assim, para você relaxar, para você realmente clarear a sua mente, que você não tem nenhum estímulo digital durante 30 minutos no teu dia. Parece muito, mas não é tanto assim. Para você, sei lá, ficar olhando para o céu, fazer uma meditação, alguma coisa que te tire perto da tecnologia. Fazer uma caminhada no meio do mato, para quem consegue, para quem tem isso por perto, vai ajudar bastante. O segundo super vilão é a distração digital. Então ele fala mais uma vez que a gente está sempre conectado, e isso faz com que muitas pessoas se sintam seguras por estarem conectados, só que não deixa elas mais felizes. Alguns estudos mostram que as pessoas se sentem mais seguras se elas estão com o telefone por perto, se elas estão podendo ver e falar com alguém, só que isso não quer dizer que elas são mais felizes por conta disso. E essa distração por estar sempre conectado é um problema quando a gente tem muita notificação no telefone. Alguém comentou minha foto, recebi mais uma mensagem, recebi um e-mail, recebi isso. Se você já não escutou isso, isso é uma dica que a gente aplica aqui em casa, meu marido, de tirar praticamente todas as notificações do nosso telefone, para que a gente não fique olhando o tempo todo pro telefone e vendo ali, tem alguém querendo falar com você, ou alguém fez um comentário. E a gente sabe que se a gente ativar todas as notificações do nosso telefone, nossa, é demais, é muita coisa que acontece, e se você ficar preso a todas essas notificações, você ficou preso o dia inteiro. Quantas pessoas aqui que estão escutando já não perceberam que às vezes perderam meia hora, 1 hora do dia ou mais, só porque ficou ali vendo as notificações, vendo o que estava acontecendo? Eu sei, eu posso pôr a minha mão, levantar minha mão aqui, porque eu sou uma que, se deixar, eu me perco, às vezes, nesse mundo digital. Então, é alguma coisa para a gente aprender junto aí. Então, a distração digital é nosso segundo super vilão aí. O terceiro seria a demência digital.
Quem aqui consegue falar um número de telefone de algum amigo, de alguém, de cabeça? Sabe decorar o número do telefone? Hoje, isso é raro. Antigamente, quando não tínhamos o telefone tão fácil assim, perto da gente, não tinha celular, né? A gente queria ligar para um amigo, para alguém da família, eu sabia o telefone da minha avó, de cor, da minha tia, sabia o telefone de cor de todo mundo. Hoje eu não preciso mais saber de cor, porque tá tudo guardado no meu telefone. Eu vou lá, procuro pelo nome, pela foto, clico e tô ligando. Só que isso causa um problema de que a gente fica com a nossa memória muito fraca. A gente não tem nada para guardar ali dentro. Então, quanto mais a gente confia essas informações no telefone, menos trabalho, menos esforço a gente faz com o nosso cérebro. E ele fala que o nosso cérebro é igual um músculo. Então, quando você treina o músculo fica forte, certo? Pessoas que não se exercitam, não fazem nada, sabem que o músculo ele vai se perdendo. Então, o cérebro é um músculo. Então, quanto mais a gente usa ele, mais forte ele fica. Então, ele dá um exercício aqui que ele fala assim: tente começar a memorizar o telefone de alguém. Ou quando tiver alguma informação que você receber, tente memorizar. Trabalhe mais a tua cabeça. Tente usar menos a calculadora e fazer mais conta com a cabeça. Enfim, exercícios que façam que você tenha mais memória. Eu costumava, sempre foi muito fácil para mim decorar número, por exemplo, CPF. Eu sabia o CPF e o RG do meu marido, do meu marido, do meu pai. Alguém falava um número, eu marcava rápido. Hoje já digo para vocês que eu não sei se eu tô tão afiada assim, porque eu acabei entregando todo esse poder do meu cérebro para o meu celular. E acabou que meu cérebro ficou fraco. Eu não treinei tanto esse músculo. Então, essa é a demência digital que a gente tem que, então, trabalhar. E o quarto vilão que ele comenta é a dedução digital. Hoje, gente, nós temos todas as respostas na internet. Todas. Percebam que às vezes a gente tá em grupo conversando, na família conversando. Quem que, sei lá, alguma informação, quem descobriu o Brasil, por exemplo, em vez de você ir lá e tentar lembrar da tua aula de história e tentar lembrar de tudo que você aprendeu, que foi ensinado para você antes, quando você era pequeno, não, você pega o telefone e na hora que você tem a resposta. Então, essa dedução digital mostra que a gente consegue achar todas as informações no telefone e a gente não faz nenhum esforço para procurar a solução sem olhar para o telefone. E isso também deixa com que a gente não trabalhe o nosso cérebro. A gente acaba ficando mais fraco, mentalmente dizendo, por conta disso. Certo? Então, aí nós temos então os 4 supervilões: o dilúvio digital, muita informação, a distração digital, que está sempre conectado e sempre com notificações no nosso telefone, a demência digital, porque a gente já não lembra, a gente não usa a nossa memória praticamente para nada, a dedução digital, onde antes da gente tentar lembrar por nós mesmos as informações, a gente busca tudo na internet. Então tá aí os quatro super vilões da nossa mente. E tudo isso, assim, mais uma vez, não é para dizer que a tecnologia é ruim. Eu adoro tecnologia, ele também é super a favor da tecnologia, só que ele fala assim, é que nem o fogo, tá? Se a gente pensa na tecnologia, a gente pode fazer uma analogia com o fogo. O fogo a gente usa para cozinhar nossa comida, certo? Mas ele também pode ser usado para queimar a nossa casa inteira. Então, tudo vai de acordo com como você vai usar o que você tem na sua mão. Beleza? Então, nós somos super-heróis, nós conseguimos fazer muita coisa com o nosso cérebro. Só que a gente tem que aprender a lutar contra esses super-vilões e deixar cada vez mais forte o nosso cérebro, trabalhar, buscar exercícios que a gente sabe que vai estar estimulando a nossa memória. Beleza, gente? Espero trazer logo mais informações, que é muito interessante esse livro, e vou estar trazendo aqui então mais ensinamentos, mais dicas bem legais aqui que o Jim Kwik
passa, beleza? Muito obrigada, gente. Beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!